Como que foi a influência musical na tua vida e como que você faz essa análise da evolução da música nas últimas décadas e dos sucessos que Certo. marcaram cada década, né? Bom, com relação à minha vida, eu cresci no interior, então tive uma influência sertaneja forte e acho isso muito válido para minha formação musical, porque aprendi a fazer segunda voz, ouvia o Luciano, ouvia Aham, o Leandro, o né? Leandro, né? Sempre segundas vozes, o João Paulo, no caso, né? Do Uhum. Daniel. Enfim, e isso me desenvolvia. E também ouvi muita música gospel, porque minha família sempre foi protestante e minha família é uma família de cantores, músicos. E então a música sempre esteve presente. Quando a gente se reunia, cantava em grupo, até hoje. Cada um faz uma voz, né? Churrasco de família, não cantou. Isso Sim. acontece, né? Bem diferente isso, né? Das Aham. outras famílias. É, Mas. Nossa, a minha tentar cantar é um desastre. eu gosto de um microfone, eu só não tenho talento. Nenhum. Não é possível. Só vai ser bonita falando, deve ser bonita cantando. Não é, não. Ai, É. meu Deus. Agora chegou sua hora da revanche, né, Thaís? É, porque nós somos péssimas cantando. Acho que, Somos. né, quando a pessoa se une nisso, Verdade. gera Tá mais certo. conexão. Olha só, que pena. Que pena pra mim, então. Mas eu acho que eu aprendi um pouco a cantar. Enfim. Então, a família é muito religiosa, com músicas evangélicas. E sempre cantando muito, tocando violão, teclado, enfim. Então, essas duas músicas fizeram parte da minha base. E no gospel também tem muita divisão de vozes, muito grupo vocal. Isso também me estimulou bastante a audição. E minha mãe ainda ensinava a cantar. Olha, você faz assim, ó, e eu vou fazer essa aqui. Entendi. Então, então era fácil que o material estava acessível e a prática também. As músicas internacionais demoraram a chegar na minha casa. Mas eu sei que em outras famílias era muito comum da época que eu estava desenvolvendo a minha infância. Era a década de 90, então era assim, música pop americana, aqueles flashbacks, né, que tem uns DVDs assim na feira para vender. Sim, sim. O rock, mas aquele rock mais melody, né, dessa época. E enfim, da música brasileira, eu acho que estava predominante a sertaneja mesmo, com esse sertanejo romântico, que foi feito para atingir a geração jovem. Que foi o momento que o Leandro Leonardo estourou. Isso. Né? Exatamente esses que vocês citaram. O Zezé de Camargo e Luciano, João Paulo Daniel, Jean Giovanni. Exato. Foi Chitãozinho. Mas o Isso. Chitãozinho já fazia Ele era de sucesso. antes, Já era é. de antes? Já. Foi o momento que começou, Sandy Júnior já estava também Isso. vindo fortemente. E então era um misto de popnejo, né, que só foi aumentando até hoje. E era predominante porque eles queriam uma música caipira que não tivesse esse estigma do homem do campo somente que viesse para a cidade. Uhum. E meus pais sempre foram urbanos, mas meu pai, eu lembro de comprar muitas fitas e a gente ouvir no carro, decorar, e eu sei todos esses hits. Eu sei todas, até falei isso em uma das... O meu pai veio aqui, né, no programa, e o meu pai teve essa mesma influência. Ele tem a coletânea inteira do Milionário José Rico, que é a dupla... Eu sei quase todas as músicas do Milionário José Rico, porque tá aqui dentro, né? Eu também. De tanto que você vai ouvindo no carro, e são muito bonitas. Eu acho que é uma genética, dupla- você já nasce com a letra na cabeça. Vontade dividida, a letra vem. Vem de outras Com vidas, certeza, né? evidências Com e vontade dividida. Ela veio assim, né? Ela tá pairando Vem por aqui. incorporada, é. Isso. Não, mas isso é uma coisa que eu acho que é muito regional também, né? Porque eu cresci ouvindo sertanejo por conta do meu pai também. Odiava, não suportava escutar Milionários Zé Rico no carro. Casei com um cara que ama isso e só escuta as músicas que eu escutava quando eu era Freud criança. explica. Então, assim, eu sei todas também, mas eu sei disso, de estar no carro com meu pai, de viajar, de ficar ouvindo isso em casa. E eu acho que aqui na nossa região, no sul, né, a gente tem muito essa essência sertaneja, né? Sim. Demais, todo mundo. Rock também, meu pai ouvia, mas eu ainda acho que o sertanejo, ele tinha mais presença, né? Sim. Eu não sei se você já quer fazer o passeio mais para trás disso, Eu ou só da quero, minha. porque a gente colocou aqui, né, uma linha do tempo aí. Eu até tinha incluído os baby boomers, mas talvez até pelo tempo, não sei se a gente vai conseguir. Mas para a gente pensar assim, né? Quando eu olho para a geração X ela teve uma década de 70 muito forte. Então, eu sou do finalzinho da X, então, realmente, eu adoro as músicas disco e década de 60, 70, gosto, mas não foi uma coisa que eu vivi aquele momento,
né? O nosso casamento, né? O Fernando também é bem geração X, o nosso casamento foi disco, né? Era um nega fulô da vida. Mas a gente não vivenciou isso ao vivo. Nas a gente teve festinhas. Não, nas festinhas. Mas quando você olha para essas décadas, Keidma, de 80 e de 90, que ritmos e que músicas que você acredita que realmente marcaram essas décadas? Bom, deixa eu retornar. Tá? Eu vou retornar lá de 60, que para mim é mais fácil fazer esse caminho, tá? Na verdade, de 30. De 30, vamos pensar assim, eu vou falar bem rapidinho. A gente tem Carmen Miranda e todo esse pessoal que veio com Getúlio Vargas e nacionalismo, querendo reafirmar uma música nacionalista, né? E apesar de Carmen ter saído daqui e feito muito sucesso fora, Sim. Ela ainda representou nossa brasilidade. E veio essa música mais melodiosa, vamos por assim. E ela era misturada com samba e um choro. Depois disso, nós tivemos a guerra, Segunda Guerra Mundial, que deu uma baixada nessa vibe de alegria, que estava também levantando um pouco do carnaval, né? Porque isso da Carmen veio até com essa coisa da Chiquinha Gonzaga, com Abre Alas e carnaval. Que vamos fazer Brasil, vamos fazer carnaval. Alegria, alegria, guerra. Guerra, só guerra. Deu uma mudada, assim, na transmissão, até que depois disso entrou Luiz Gonzaga com forró vindo. Foi aí que ele trouxe a música nordestina impactando, porque antes também ela não era assim, era muito regionalista, e ele comercializou isso. Então, isso falando de Brasil, né? Depois do Luiz Gonzaga, a gente tem anos 60... Aí a gente tem a Bossa Nova. Teve um pouco de samba-canção. Eu coloquei aqui alguns marcos da Bossa Nova. Já que a gente fala dela. Discutir, E depois da Bossa, a gente teve a MPB, que foi década de 70 com a Tropicália. Porque eles levantaram um movimento, que depois eu falo quando você falar de Bossa Nova, né? O movimento da Tropicália. Só que daí teve a influência das bandas de rock. Por quê, né? A transmissão de rádio fez isso possível. Trazer a música americana até aqui. E o inglês é a língua do mundo, né? Sempre foi, né? Então, ele é a língua mais próxima da gente aqui fora nossa e de outros países. É a que vai fazer o elo entre todo mundo. Sendo assim, as músicas nesse idioma, elas estouram. Sem contar que eles, lá na América do Norte, tiveram uma evolução tecnológica muito mais avançada que a gente, né? Veio com influências europeias, mas eles ainda deram uma guinada com relação à gravação, captação, shows, eletricidade, impacto de grandes multidões. E nisso o rock and roll foi pioneiro, né? Mas antes disso ainda teve Elvis e Beatles, né? Já de 60, enquanto a gente estava na Bossa Nova por aí, no samba canção, eles estavam vindo com Elvis Presley, o que fez movimentar aqui o pessoal do Iê, 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 que é a Jovem Guarda. Exato. Porque daí eles queriam cantar uma música alegre, que representasse os jovens daquele momento. E até teve um movimento ali de traduções. Sim, que começou muito forte. Aham. Né, de fazer essas traduções da música inglesa, usando aquele ritmo todo, mas com a nossa língua. Me lembro como fosse ontem. Praticamente. Então, teve Elvis, teve Beatles, e aqui teve a Jovem Guarda, com Roberto Carlos, Erasmo, Vanderleia, e a crítica de quem já era nacionalista, e também um pessoal que estava fazendo música de rádio antes, que era muito triste, vou me jogar, vou me matar, se você não me amar. Que era a Maísa da vida. Isso, por aí. Que já criticava o movimento que estava vindo da Bossa Nova e mais ainda o pessoal do Iê, Iê, né? Então, desse rock raiz de Beatles, aí passou pro rock anos 70 e aí veio a modernidade, de verdade. Porque a Tropicália aqui representou essa modernidade, porque inseriu elementos de música eletroacústica contemporânea. E o pessoal do rock and roll lá já foi muito explosivo, já passou dessa onda de somos garotinhos fofinhos que tocamos uma música legal, e já somos agressivos, somos nervosos, a gente pinta a cara de preto e branco. A gente deixa o cabelo aqui e fuma e bebe no palco. E vocês engulam e é isso. E assim foi. Então, esse movimento, ele perdurou, né? Porque ele foi muito forte, muito agressivo. Então, ficou anos 80. Só que daí foi cansando e o pessoal foi querendo... Foi cansando entre aspas, né? Ele existe até hoje, ele sempre existirá. Rock, amém. Sim. Não vou falar. Nunca critiquei. Mas, assim...
Aí aconteceu o pessoal do Melody, né? Vamos deixar mais relax, vamos ser mais Soft. romance aqui, né? Aí esses Modern Words e outras Aham. coisas foram vindo. E Vocês no pegaram... Brasil, Você não, eu tenho certeza que não. Mas você aprendeu a cantar More Than Words inteiro? E cantou em calçadas, assim, em finais exatamente. É isso que a gente fazia. Não. Né? Se o menino Não. tinha um violão e tocasse isso, a gente já ia em Pronto. volta dele, tá vendo? E a gente cantava. Não. More Than Words era uma Dá uma música palhinha que... pra gente, Thaís. Saying I love you is not a word. Não, Né? eu, Então, eu assim, conheço a ok. música, Você tem mas que isso não fez saber. parte, Não, tipo, da então, minha Você vida, assim, de ficava no adolescência. final ali não é nem no final da balada, porque às vezes nem tinha balada. A balada é era da aquilo escola ali. mesmo, final da escola. Eu Não, acho que balada é- não toca isso. Eu acho que entra até um Não. pouquinho o que a Mari Barreto falou, que quer música mais de pai de geração milênio do que Bee Gees e ABBA. Bee Gees e Nossa, ABBA. muito. Perfeito. Muito. Isso, Mas anos ABBA, 70. Mas ABBA, gente, não gostar de ABBA, eu acho Meu que... pai gosta de ABBA. Então, nós Isso. gostamos de ABBA. Anos É. 70, ABBA, Carpenters, esse pessoal Creedence. fazia... Isso, eles faziam um outro lado, né, da música agressiva, que era o tranquilinho Uhum. e a alegria do disco. Também teve Michael Jackson, já vindo com alguma pegadinha de rock of you e coisas Sim. assim, né, crescendo ali do Jackson's 5. A música negra tava vindo Aretha forte. Franklin é bem antes, né? Tina Turner. Não, é por aí. Aretha, não, é por aí também. Sem contar que antes disso, nos Estados Unidos teve o jazz, né? Que é uma história imensa, que daí precisa de um programa inteiro para falar desse jazz, que nasceu nem sei quando. Ele veio já dos negros escravos e só foi crescendo o movimento desde Negro Spiritual, que é o nome da primeira música que é misturado com canto erudito, assim. E também tem os standards e as jazz bands que faziam até funerais na rua com aquelas tubas enormes, tocando... como que a gente chama? Que não meu é Deus? tão forte aqui no Brasil. Eu vejo muito, Não. vejo menos o cenário do jazz aqui no Brasil. Uma expressão um pouco menor. São vamos pessoas pensar mais assim. cool, né? É uma É. minoria E mesmo. a gente